Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, eu sou a professora Aline Neri, da Escola do Campo Nossa Senhora da Penha de França. Nós vamos falar hoje sobre matemática do 6º ano. É a aula da Secretaria Municipal de Educação. O tema será geometria. E aí na geometria tem aquele assunto que todos gostam, né? Que é a bola. Na aula passada nós falamos sobre as profissões, sobre os objetos que os profissionais utilizam, que têm formas geométricas. Nós falamos sobre o jogador, que utiliza a bola, o sorveteiro, que é o cone, e assim sucessivamente. Mas eu falei que hoje iríamos retornar para a gente falar sobre os elementos que compõem essas formas geométricas. Então, vamos classificar cada uma das formas que falamos na aula anterior. A bola é o círculo, o cone, a casquinha do sorvete é o cone. Lembra do silo, que é um cilindro? Essas formas geométricas, elas têm um nome especial, né? Elas são corpos redondos. Mas qual a diferença? Por que, professor, é corpo redondo? Qual a diferença? Não é tudo igual, olha. Aí eu vou mostrar para vocês por que essas daqui são corpos redondos e essas outras não são corpos redondos. Veremos por quê. Ah, mas essa daqui nem é redonda aqui, ó, plano. Aí a gente faz assim, ó, inclina. Vamos colocar o que acontece com a esfera, ó. Olha a esfera. Ela gira. O que acontece com o cone? Não, professora, ela não gira, então ela não é corpo redondo? Ah, mas eu falei que uma das faces gira, ó. Então, ele não escorrega, tem uma face dele que gira. Com o cilindro, a mesma coisa, ó. Gira. Ele até tem a face que escorrega, mas a outra face dele, ó, gira. Então, esses daqui são classificados como corpos redondos, porque uma das faces, não precisa ser todos, uma das faces gira. Uma das faces, ela não é plana. Vamos agora falar sobre os outros que falamos na aula passada também, né? Qual foi uma das formas que nós falamos na aula passada? Nós falamos sobre o cubo. Lembra o cubo de gelo? É o formato de um cubo. Nós falamos sobre a importante profissão do pedreiro, que utiliza bloco retangular, que tem comprimento, largura e altura. Também falamos sobre a profissão da nutricionista, que utiliza a pirâmide alimentar. E aí a pirâmide, E aí, como é que será que a gente classifica essas formas? Corpos redondos. Agora vamos tirar os corpos redondos e vamos ver essas faces. Ó, cubo, bloco retangular e pirâmide. E esses? Ó, olha o tanto que estão inclinando. Olha. Ó. O que acontece com o cubo, com o bloco retangular e com a pirâmide? Eles apenas deslizam, né? Eles não giram. Por quê? Aí se tentar de outro jeito, professora, vamos tentar de outro jeito. Desliza. De outro jeito, quase nem quer deslizar, ó. Desliza. Desliza. Então, esses são poliedros. Poliedros, corpos redondos. Qual a diferença? Os poliedros
todas as faces são planas. Como assim faces? Que negócio é esse de faces, né? Então, vou mostrar para vocês com esses objetos aqui, que são os elementos dos poliedros. Vamos deixar um pouquinho corpos redondos para depois e falar dos poliedros. Tá vendo essa parte aqui, ó? A gente pensa assim, como face? Igual a nossa face, o nosso rosto, não é o nosso visual? Então, aqui nos nossos poliedros, nós vamos ter as faces, ó. No cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces tem um cubo. Então, vocês podem ir contando. Pega em casa, pega um dado que vocês têm em casa e vamos contar, vamos conferir. No bloco retangular, também é semelhante ao cubo, só que as faces do cubo, ela tem uma especificidade, porque elas são todas iguais. No bloco retangular, não, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as bases. Na pirâmide, nós temos 1, 2, 3, 4, no caso dessa pirâmide aqui, né? Que é uma pirâmide de base triangular também. Posteriormente, nós vamos falar sobre as pirâmides que têm umas características bem especiais, tá? Então, agora a gente falou sobre as faces já, né? Mas não tem só a face. Ficou claro agora, né? Face, ó, é só pensar no rosto, no visual, é tudo isso aqui é a face, ok? A face dos poliedros são formados por figuras geométricas, tá? E agora nós vamos falar sobre outra característica importante, que são as arestas. Aresta? O que é isso, professora? Bem, eu vou mostrar aqui nesse esqueleto de cubo que vocês estão vendo o que é uma aresta. Ó, ó, aresta é isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Esse daqui eu mostrei, fiz questão de fazer assim para vocês verem, ó. Que são essas linhas que são as arestas, tá? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. O que vinha a ser as arestas? Ah, professora, então arestas são as linhas. Vamos falar mais especificamente. As arestas são essas linhas aqui, ó, que unem as faces. Então, as faces são unidas pelas arestas. Quando você tiver dúvida de quantas arestas tem, pegue uma caneta e risca, ó, uma aresta, 2, 3, e assim vocês vão conseguir identificar. Então, já falamos de face, falamos de arestas. E agora, vamos falar de um outro elemento dos poliedros que é muito, muito importante, ó. Que são essas quininhas aqui, ó, que unem as arestas. As arestas unem as faces. E essa quina, que são os vértices, ó, os vértices. Então, é só pensar, a quininha que une as arestas é chamada de vértice. Então, vértice une as arestas e as arestas unem as faces. Não é difícil, vocês vão ser capazes de identificar. Então, corpos redondos, só relembrando, tá? Ao menos uma de suas faces é curva, por isso que ele rola. Poliedros, todas as faces são planas. E também vimos hoje sobre as características de um poliedro, que são as faces, os vértices e as arestas, ok? Aí a gente colocou coloridinho para que vocês consigam identificar. Então, nesse momento agora que vocês estão assistindo a aula com a gente, fique em casa. Caso você precise sair, por favor, saia de máscara, se cuide, para que logo a gente possa estar bem juntinho e eu lhe dê um abraço bem apertado. Obrigada, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá,
trabalhando e cuidando da gente.